Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Elogios. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminara as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra, mas prestamente na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos início aqui aos nossos estudos, aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA. Hoje nós temos um objetivo, que é fazermos a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente tem que trabalhar com o item 2 da introdução, que é um item muito interessante. E o título do item é Autoridade da Doutrina Espírita. E aí logo abaixo, também em destaque, em letras negrito, mas um tamanho de fonte um pouco menor, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Então a gente vai começar essa sessão. Ela contém 26 parágrafos, Então é um número muito grande de parágrafos. Então o que a gente pode fazer? Para que a gente possa ter uma visão panorâmica de todos os itens, a gente pode falar sobre alguns deles que, de certa forma, elas englobam outros também. Antes de começarmos, um ponto importante, que é com relação ao título dessa sessão 2, Autoridade da Doutrina Espírita. E sempre que a gente fala essa palavra autoridade, ela nos remete, por exemplo, quando nós dizemos que alguém é uma autoridade em um dado assunto, ou ele tem autoridade para comentar sobre um tema, ou até mesmo para guiar ou orientar. Então, isso
logo vem à nossa mente uma associação com uma certa capacidade, né, ou responsabilidade e também um respeito, né? Então, a autoridade da doutrina espírita. E o outro item, como eu mencionei logo, controle universal do ensino dos espíritos. E até essa palavra universal que nos leva a uma ideia do todo, né? Então, controle universal do ensino dos espíritos. Então, a gente vai começar aqui logo para o primeiro parágrafo. Ele faz um questionamento. Consideremos uma hipótese na qual a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, né? O que isso nos levaria se ela fosse uma concepção humana? Bom, tem um ponto importante, né? Primeiro, essa pessoa, né, que dissesse estar trazendo toda essa doutrina, ela seria uma pessoa que todos, né, de alguma forma, teriam que acreditar nessa pessoa, né? Quer dizer, se a doutrina fosse revelada a um só homem, essa pessoa nos informaria, nos traria essa ideia, e também essa pessoa teria que, de alguma forma, né, de se dizer, né, responsável, ou de se dizer capaz, e se dizer, né, que com exclusividade ele seria o detentor de uma verdade absoluta. E o que Kardec nos diz no primeiro parágrafo é que se os espíritos que a revelaram, né, essa doutrina, tivessem revelado todos eles a uma única pessoa, um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque fora mister acreditar sobre palavra naquele que dissesse ter recebido o ensino. Ou seja, todos nós deveríamos, então, acreditar naquela pessoa que nos diria, né, que todos os espíritos vieram apenas até ele, e ele seria, assim, um privilegiado, e que nós deveríamos acreditar nele, né? E o que ele nos traz é que, muito possivelmente, o que aconteceria é que talvez aquelas pessoas, ou um grupo de pessoas ao redor dele, poderiam até acreditar nisso, mas dificilmente um grande número de pessoas ouviria acreditar nele. E o segundo parágrafo, né, agora já deixando essa hipótese de lado, Kardec nos traz a ideia de que nesse grande projeto de Deus, né, Deus não especificou uma única pessoa para que pudesse receber esses ensinamentos. O parágrafo, né, o segundo parágrafo começa exatamente assim: quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e um caminho mais autêntico. Então Deus, né, nesse grande projeto, incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém ou sem conferir a uma pessoa em particular o privilégio de lhes ouvir a palavra. A primeira coisa que nos chama a atenção é que o que a gente verifica, Kardec nos traz essa ideia, é que Deus, nesse projeto, ele não especificou uma única personalidade, né? E ele também não trouxe essa ideia, né? Ou seja, os espíritos não trouxeram essa ideia para várias pessoas, todas localizadas em um único ponto do globo. Não. Ele usa um termo que, para que essa ideia, né, ou essas ideias, esses ensinamentos, eles pudessem ter uma propagação mais rápida, essa revelação veio de um polo a outro, né? E os espíritos a levaram em vários lugares ao mesmo tempo, né? E não privilegiando nenhuma pessoa em particular, nenhum indivíduo em particular para receber esses ensinamentos. E o que ele diz: um homem pode ser ludibriado, um homem pode até mesmo enganar a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. E isso constitui, então, uma garantia para cada um e para todos. E tem um outro ponto. Se existisse um único homem detentor desse conhecimento, ele continua. Pode fazer-se que desapareça um homem,
mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Então, quando ele fala que não se podem queimar os espíritos, nós estamos pensando que os espíritos são aqueles que estão trazendo, que trouxeram os ensinamentos. E por mais que vários homens tivessem recebido ensinamentos, se aqueles que não o aceitam, poderiam até mesmo queimar os livros, né? Ou exterminar aqueles homens. Mas a fonte do ensinamento, que são os espíritos, esses não poderiam ser eliminados, né? É interessante quando ele nos traz essa ideia. E ele termina assim esse parágrafo. Faltem os homens para difundir a doutrina. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge, e aos quais ninguém poderá atingir, ou seja, ninguém poderá atingir os espíritos. Agora a gente vai lá pro parágrafo 4º, né? E Kardec diz assim: ora, dada essa universalidade, e aí fica claro por que no título aparece a universalidade, ou seja, dando uma ideia do todo, dando uma ideia daquilo que não está restrito, que está em todos os lugares, que se expande, que não tem limite. Então, nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua rápida propagação. Imaginemos quantos espíritos trabalhando, né, incessantemente para trazer os ensinamentos para um grande número de pessoas em vários pontos do planeta. E aí ele volta àquele ponto lá no início, quer dizer, se apenas um homem recebesse essa informação. E ele diz assim: ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta. Lembrando que isso aconteceu na época de Kardec. Milhares de vozes, muitas mensagens, muitas pessoas, muitos centros espíritas recebendo mensagens. E se o espiritismo, portanto, é uma verdade, o espiritismo não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Existe algo que é muito interessante, né? Que nós estamos aqui encarnados e nós sabemos que, por estarmos encarnados, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, e o nosso nível de conhecimento, ele é bastante limitado. O nível de conhecimento acerca das leis que regem o planeta. É claro que nós tivemos aí uma evolução muito grande, da física, da matemática, da química, da biologia, tanto que hoje, no ano de 2024, nós podemos fazer coisas que seriam impensadas há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, né? Mas nosso nível de conhecimento ainda ele é bastante limitado, inclusive no que se refere às leis que regem esse acoplamento do plano espiritual e do plano material. Nós temos aqui, a partir da doutrina espírita, um nível de conhecimento que nos foi passado de acordo com o nível, né, ou a capacidade de compreensão que nos é atual. É claro que à medida que nós formos assim, nos esforçando, nós vamos ter maior nível de capacidade para compreender. E dentro quando a gente olha, né, a história do planeta Terra, a gente verifica que ideias no passado que foram lançadas, várias ideias a respeito de vários ramos da ciência, todas as ideias que não eram verdades, por mais que elas tivessem sido aceitas em um determinado período de tempo ou em uma dada região, à medida que a coletividade foi avançando e desenvolvendo e lapidando sua forma de pensar, sua forma de analisar, lapidando as formas de se fazer experimentos, todas aquelas concepções ou ideias que efetivamente tinham sido elaboradas e elas não estavam de acordo com a realidade, elas foram sendo deixadas de lado, né? E aí existe uma frase que
nesse mundo material, né, que a gente verifica que tudo cede na matéria, no mundo das ideias, somente as ideias, né, que se aproximam da realidade, ou as ideias assim, que descrevem a realidade, são as ideias que permanecem. Todas as outras teorias e ideias, elas vão ficando ao longo do caminho. E por isso essa frase: se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, ou se o Espiritismo, portanto, nos traz ideias sobre a verdade, ele não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos, né? E é justamente o que nós estamos falando, somente a verdade prevalece. A verdade, ela consegue passar pelo tempo, né? Ela não vai cair pelo caminho. E existe um outro ponto que nós poderíamos nos perguntar: bom, os espíritos nos trazem essas ideias, esse ensinamento, os espíritos nos trouxeram, mas nós somos espíritos encarnados. Bom, se nós somos espíritos encarnados, aqueles que passaram essa mensagem, eles possivelmente, né, dentro daquele grupo, é claro que poderíamos ter espíritos já em um nível de evolução assim considerado já elevado, mas nós poderíamos também ter espíritos mais próximos de nós, ou espíritos um pouco mais avançados do que nós. E aqui tem um detalhe no parágrafo 6 que é muito importante. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, e que o saber de cada um é proporcional à sua depuração. Isso é o que acontece também aqui, né? Quando você fala de uma dada ciência, nós sabemos que o nível de conhecimento dos indivíduos acerca de uma dada ciência, aqui que rege as leis da matéria, depende sim do nível de amadurecimento, de esforço, de vivência naquela ciência, do que ele conseguiu experimentar naquela ciência, do que ele conseguiu testar, do que ele conseguiu conversar, do que ele conseguiu ler. Então isso demanda um esforço. E lá, do ponto de vista moral também, qual é o nosso esforço para nos depurar? Qual é o nosso nível de esforço? Qual foi a nossa trajetória? Quais foram os caminhos que nós traçamos? E é o que ele está dizendo aqui. Nosso nível de conhecimento depende, né, aqui do nosso nível de evolução. E nem a todos os espíritos é dado penetrar certos mistérios. E aí, daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão um caráter individual, sem cunha de autenticidade. Repara, é bem interessante quando a gente pensa dessa maneira. Os espíritos, quando trouxeram essas ideias, eles trouxeram uma revelação, um esclarecimento do ponto de vista da moral, que rege exatamente a nossa vida e que nos dá uma diretriz, uma explicação desses caminhos do evangelho que Jesus nos trouxe, né? Jesus nos trouxe os ensinamentos que é para a nossa vida. Então, o Espiritismo trouxe mais detalhes. Ele colocou a par, né, do conhecimento nosso que a gente pode compartilhar, que somos espíritos imortais, que estamos aqui reencarnando, encarnando, reencarnando, em um processo de depuração, em um processo de burilamento do nosso intelecto e do nosso coração. E o que ele nos traz, que com relação a assuntos que ele chama aqui, que não são de cunho moral, né, às vezes o espírito pode trazer uma ideia que demanda, né, uma certa investigação. E dado o fato de que todo conhecimento depende do nível de evolução de cada espírito, ele recomenda, ele traz essa ideia. Tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem um cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de um espírito A ou de um espírito B, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. É interessante quando a gente pensa dessa maneira, porque vários pontos do ensino moral a gente já
lendo o Evangelho e quando a gente traz o ensino moral, as explicações dadas por Espiritismo, nós conseguimos desvendar e destrinchar várias passagens presentes no Evangelho. E o que ele traz é que assuntos ou tópicos que não são exclusivamente morais, pode ser que nós não tenhamos ainda a capacidade completa de compreender, e que o próprio Espírito que traz essa ideia, ele pode ter trazido uma ideia ou uma concepção própria ainda ao estado de evolução dele. Então, que a gente pode observar, ler, tentar interpretar, e ainda assim, do ponto de vista de investigação, tentar entender como uma ideia que é o ponto de vista dele. É claro que não estamos dizendo que estaria errado, porque pode ser que à medida que vamos recebendo novas mensagens, ou o futuro, né, pode nos trazer experiências e vivências que venham cada vez mais a corroborar aquele tipo de ideia com relação àquele ensinamento. E o outro ponto que é extremamente importante, que ele nos traz no parágrafo 9, é que uma só garantia existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam de forma espontânea, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares. Isso aqui é algo assim, extremamente interessante, porque quando a gente pensa nessa ideia dessa universalidade e de uma ideia que ela é fornecida pelos espíritos sem que ele seja instigado a responder sobre aquilo, talvez em nenhuma reunião as pessoas teriam interesse em perguntar sobre determinado item. Imaginemos que em um dado período de tempo, mesmo que ninguém tenha perguntado sobre um determinado item, vários médiuns recebem uma mensagem referente àquele item, e vários médiuns em lugares totalmente diferentes recebem. E por isso que ele diz que uma só é a garantia séria que existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente. Significa que se vários espíritos, né, passam essa mensagem para vários médiuns diferentes, em vários locais diferentes, né, e aí pode envolver aí um certo período de tempo. Agora, imaginemos que pudéssemos fazer uma análise de todas as mensagens referentes àquele item. Se nós observarmos um grande nível de concordância entre essas mensagens fornecidas por vários espíritos diferentes, para vários médios diferentes, em vários locais diferentes, e em instantes de um período de tempo diferente, isso sim é um indício de que aquela mensagem, ela traz, né, informações sobre a verdade ou algo muito próximo da verdade. Quando a gente trabalha com ciência, a gente diz que sempre que você tem uma teoria científica, para que ela seja considerada válida, o que acontece é que nós devemos, então, observá-la, né, em várias circunstâncias diferentes, em vários momentos diferentes, ou em vários locais diferentes. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos com a lei da gravidade, que nós sabemos que o planeta Terra, né, ele gera um campo gravitacional e faz com que qualquer objeto aqui na superfície da Terra se aproxime a ele, essa lei da gravidade nós comprovamos todos os dias. Ou seja, basta nós soltarmos qualquer objeto aqui da nossa mão, ele vai cair no chão. Isso vai acontecer aqui, isso vai acontecer no Polo Norte, isso vai acontecer no deserto do Saara, isso vai acontecer em qualquer lugar. Isso acontece hoje, em todos os lugares. Isso aconteceu ontem, e isso aconteceu há 10 mil anos atrás. Isso vai acontecer amanhã. Ou seja, é algo que você observa, né, em todos os momentos. Até poderíamos considerar a hipótese de que, olha, a hipótese é que qualquer corpo liberado na superfície da Terra cai. Ok, existe uma hipótese contrária, o corpo liberado não cai, mas até hoje ninguém observou o fato contrário a esse. Então, essa é uma teoria, né, aceita por todos nós. E é interessante quando ele traz essa ideia, né, quer dizer, uma mesma ideia que foi observada por vários médiuns em vários lugares, né, e que foi
transferida, passada por vários espíritos diferentes. E claro que poderia ter uma pergunta. Bom, então e se algum espírito trouxesse uma ideia completamente estranha, né? No parágrafo 11 ele toca esse assunto. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, um espírito, eu vou passar uma mensagem totalmente deturpada e um sistema excêntrico que eu vou elaborar para confundir a todos. Poderíamos pensar dessa maneira. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. É interessante, quer dizer, se um espírito elaborasse uma doutrina totalmente deturpada, somente ele trouxesse essa ideia, nós recebendo ideias totalmente semelhantes de vários pontos, de vários espíritos, de vários médios diferentes, nós teríamos um que totalmente seria destoante, né? Seria aquele dado que nós dizemos, em geral, fora da curva. Totalmente fora da curva. E essa doutrina, ela cairia por terra. Seria o mesmo que alguém chegar aqui e falar, olha, essa ideia da lei da gravidade, ela é uma besteira. Se eu soltar um corpo aqui, ele vai subir. E aí bastaria qualquer um de nós fazer um experimento agora, nesse exato momento, soltar uma caneta, ela vai cair no chão, soltar um copo, ele vai cair no chão. E nós, se todos nós observamos, né, que qualquer objeto liberado na superfície da Terra se aproxima da superfície da Terra, alguém que dissesse o contrário, ele não teria força, já que todos nós observamos um comportamento contrário àquele que ele quer nos trazer. E no parágrafo 14, né, ele começa com essa frase: essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará teorias contrárias, né? Lá no parágrafo 18, que tem um ponto importante, ok, e se nós tentarmos aqui conversar ou refletir sobre pontos que não foram ainda trazidos? Uma pergunta interessante. Também ressalta, Kardec nos traz, que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerão, de certa forma, insuladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Precisamos receber mais informações, precisamos estudar mais, né, para até mesmo para que possamos comprovar, né, pela lógica ou pela experimentação, que essas instruções elas são razoáveis, elas são verdadeiras. No parágrafo 20, com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Os espíritos, a gente tem que pensar que eles, assim, esse é um grande projeto de Deus. Então existe um procedimento didático aqui. Quer dizer, os espíritos não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade, a verdade, a ordem mais elevada. E quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma nova ideia. Quer dizer, existe uma forma, uma estratégia muito didática. Porque se eles passassem instruções sobre assuntos que nós não temos a menor capacidade de compreender, né, nós poderíamos ou interpretar de maneira equivocada ou simplesmente ignorar, porque não conseguiríamos sequer fazer um paralelo com o que nós conseguimos compreender ou ver ou o que conhecemos aqui. Bom, e só para fechar aqui, vamos para o último, né? Que a gente está fechando o tempo. Para o último parágrafo, que diz assim: já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas. Porquanto daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazer ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso,
Enquanto isso se não dá, aquele que flutua entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. É bem interessante esse final, porque nós vamos pensar, bom, mas isso aqui é de 1860 ou 50 e alguma coisa, né? Mas tem um bom tempo. E essa ideia ainda vale hoje, né? A gente tem que refletir que muitos ensinamentos nos foram trazidos. E a literatura espírita, ela é muito vasta. E cabe a nós, né, diante desses ensinamentos, uma reflexão. Um ponto importante para que possamos ter uma reflexão saudável, né, e capacidade de avaliação e argumentação é uma leitura bem dedicada das obras básicas. As obras básicas, elas nos trazem pontos-chave para as análises dos outros itens que foram ensinados após as obras básicas e também de outros itens que virão, né, e serão apresentados a todos nós. E aqui, um outro ponto que ele traz é que enquanto isso não se dá, aquele que flutua entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Apesar de Kardec estar falando sobre esse item, e esse item aqui ser um item de mais de 150 anos, nós não podemos esquecer que quando a gente olha o mundo atual, aparentemente é assim que as pessoas vivem, não é? Nunca tivemos tantas informações sobre a vida, sobre a filosofia, né, sobre a psique, e parece que ainda vivemos muito perdidos. Mas esse ponto que ele nos traz aqui, enquanto isso não ocorre, aquele que flutua entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Porque o que a gente repara, né, é que os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos espíritos que vêm assim trazer informações adicionais para que possamos fazer uma melhor leitura sobre o Evangelho, né, é que essa melhor compreensão nos faz ter uma visão mais ampla da vida. E quando nós falamos sobre uma visão mais ampla da vida, é entendermos que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós estamos aqui, né, encarnados por um propósito, é o propósito da evolução, é o propósito de reparar, né, possíveis prejuízos que com certeza nós calçamos, e para aprender moralmente, aprender intelectualmente. E que esse esforço para o aprendizado vai nos trazer felicidade. Essa felicidade é saber viver as leis de Deus. E todos os espíritos nos trazem essa ideia, esse conceito. E que esse esforço, né, para esse nível de compreensão um pouco maior, que vai nos trazer felicidade, mas não só a nós, mas também a todos aqueles que nós amamos e todos aqueles que nos amam. E é isso, a importância, né, aqui da universalidade dos ensinos dos espíritos. E como eu trouxe agora no final, né, a importância da nossa leitura, para que possamos então aproveitar todos esses ensinamentos. Bom, a gente pode terminar por aqui. E um último ponto, lembrando que o ponto-chave aqui foi que os ensinamentos eles não foram centralizados, mas foram ensinamentos que foram trazidos por diversos médiuns,
que foram trazidos por vários espíritos, que foram trazidos em diversos pontos diferentes, locais diferentes, instantes diferentes, dando essa ideia da universalidade. E a gente pode fechar por aqui. Desejo a todos um bom dia, também uma boa noite, e fiquem todos com Deus.